Queridos irmãos, a paz do Senhor. Nesta noite queremos compartilhar uma palavra da parte de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a carta mais lapidada de Paulo. É a obra-prima que Paulo mais trabalhou. Paulo escreveu muitas cartas. Algumas delas se perderam, conforme ele narra na primeira carta aos Coríntios, carta aos Colossenses. Dentro delas cita cartas que não conhecemos. Porém, 13 cartas chegou ao Novo Testamento com a chancela, a autoria de Paulo. E as cartas foram produzidas em circunstâncias que surgiu nas igrejas, mas essa carta aos Romanos foi escrita para uma igreja que Paulo não estivera lá ainda. Ele está há mais de 10 anos realizando missões pelo Mediterrâneo, Mar Egeu, Ásia Menor, Europa, mas não foi até a capital do Império, pois Paulo tinha uma preocupação de só levar Cristo aonde ele não era conhecido. E a igreja de Roma não fora fundada por Paulo, mas por judeus que se converteram. E Paulo, durante o seu trajeto missionário, está recebendo diversas informações de algumas problemáticas que surgem dentro da igreja de Roma, da comunidade ali presente. E Paulo vai tomando anotações, e quando ele está na casa de Gaio, ele está hospedado, ele recebe a ajuda de Técio para escrever a carta, e provavelmente ele está com bastante tempo para refletir a situação. E ele escreve para os romanos, e na própria carta ele coloca um interlocutor imaginário, onde ele pergunta e responde, pois ele não recebeu essas perguntas dos romanos, mas como ele já vai tirando as dúvidas, é uma igreja que ele não esteve lá, então ele usa de uma técnica chamada diatribe, utilizada na retórica do primeiro século. Paulo mostra nessa carta o que é o Evangelho de Cristo, pois as informações que ele tem é que dentro da igreja, aqueles que são judeus se tornaram minoria, depois que os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, e agora os que são gentios estão tentando sufocar os judeus, porque eles não têm lei, e os judeus querem se impor porque têm a lei. E Paulo vai mostrar que o evangelho está além da tradição judaica, além da tradição gentílica, além do fato de se ter a lei, embora vindo da parte do próprio Deus, mas pelo fato dela ter sido engessada, transformada em uma camisa de força, Paulo vai mostrar que o evangelho é muito mais além que tudo isso. E é o poder de Deus, é o que ele vai dizer, que é o evangelho, é o poder de Deus. E o que ele faz? Ele salva todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o gentil. No evangelho o que tem? No evangelho se revela a justiça de Deus, e essa justiça se revela por meio da fé, e o justo passa a viver exclusivamente da fé. Eu vou ler no capítulo 8, de 1 a 4, e volto para o 7, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Capítulo 7. Irmãos queridos, Paulo mostra no capítulo 1 que ele quer falar do tema o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ele mostra que Deus está indignado com o pecado da humanidade. Dos céus se revela a ira de Deus, Romanos 1, 18 em diante, até o 32. E ele diz que Deus está indignado, irado com os gentios por conta da idolatria, imoralidade sexual, a falta de ética, a falta de humanidade. E entra no capítulo 2 e mostra que os judeus, tendo a lei de Deus, também estão debaixo da mesma ira.
E porque os judeus têm a lei de Deus, a lei escrita, já que Deus deu para os gentios a lei natural, a sua revelação natural na criação, dizendo que ele existe, ele dá para os judeus a lei escrita. E os judeus não estão cumprindo, estão se agarrando a princípios religiosos e se escondendo atrás da lei, mas vivendo o contrário disso. Aí Paulo diz: olha, assim como a salvação é primeiro aos judeus, o juízo de Deus também é primeiro para o judeu, depois para o gentio, no capítulo 2. No capítulo 3 ele diz que todos pecaram, judeus e gentios, estão destituídos da graça de Deus, estão debaixo do pecado, condenados. E a única maneira de escapar é olhar para aquela justiça que vem do alto. Romanos 13:21, Paulo diz: mas agora se manifestou uma justiça que não depende da lei, mas tem o testemunho da lei e dos profetas. Justiça essa em Cristo Jesus, que se aceita pela fé, que é para todos e sobre todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele diz no versículo 24: mas sendo agora justificados gratuitamente por sua graça. Justificados gratuitamente por sua graça, porque Deus propôs a redenção por meio do sacrifício de Cristo Jesus, no verso 25. E Paulo mostra que essa graça, essa justiça tem fundamento no Antigo Testamento, quando apresenta no capítulo 4 Abraão, que foi justificado pela fé, antes da circuncisão, antes da promessa, antes de Isaac nascer, antes de ser dono da terra. Ele foi justificado simplesmente porque creu em Deus. Quem crê nesse Deus Todo-Poderoso? É a fé. A salvação vem da fé. A justiça de Deus se revela na fé, não é em princípios e obras humanas. E Paulo diz no capítulo 5: sendo justificados pela fé, nós agora passamos a ter paz com Deus. Não somos mais alvos da ira, mas somos agora filhos de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entra no capítulo 6 e mostra que Cristo nos libertou do poder do pecado. E Paulo diz: não reine mais o pecado em vosso corpo, porque o pecado é um senhor maldito. Ele usa e abusa do ser humano, da sua natureza, e quando chega no final da vida ele recompensa com a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E chegamos no capítulo 7. Paulo chega nesse capítulo e vai mostrar para aqueles que são principalmente judeus, que estavam confiantes na lei, mas não conseguiam agradar a Deus. E nós precisamos sermos libertos do poder condenatório da lei. E como vamos escapar? Porque a lei é dada para ser cumprida. Se não cumpre, é punido, é transgressor. Como escapar da condenação da lei? Aí Paulo começa no capítulo 7 com uma analogia do casamento. E aqui Paulo vai mostrar no capítulo 7 4 tipos de lei. Uma lei universal, que era claro para todo mundo, que é a primeira, que está implícito aqui no início do capítulo, que os romanos tinham a sua lei escrita em 12 tábuas. Os historiadores sabem disso, que os romanos tinham as 12 tábuas da lei, e lá fala da lei do casamento. E Paulo diz: não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Enquanto estiver vivo, a lei tem poder sobre ele. Enquanto estivermos com vida, estamos debaixo de diversas leis.
Só podemos escapar da lei se morrermos. Seja a lei civil, jurídica, a lei que for, estamos debaixo dela. E Paulo pega aqui, ele simplesmente um aspecto da lei. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vê, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Está presa pela lei enquanto viver. Morrendo o marido, está livre para casar de novo. Os romanos tinham esse princípio, os judeus tinham esse princípio. Isso era muito comum em muitos povos. Então Paulo pegou algo que todos entendessem. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. O que Paulo está querendo nos dizer aqui é que todos aqueles que estão servindo a lei, está servindo a um marido que é perfeito e que exige perfeição. Só que a esposa não consegue dar conta da exigência daquele marido perfeito que é a lei. Como se libertar desse marido? Só se ele morrer. Só que na alegoria de Paulo, quem morre é a mulher. Paulo inverte na hora de aplicar. Quem vai morrer é a mulher. Quem é perfeito, quem é exigente é o marido, é a lei. Mas quem vai morrer não é a lei, porque a lei vem de Deus, ela não pode morrer. Senão teríamos que rasgar o Salmo 119. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é eterna, a lei do Senhor é justa, a lei do Senhor é para sempre. Se ela vem de Deus, ela não pode ser destruída. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Aí Paulo faz a aplicação. Assim, meus irmãos, versículo 4: também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Nós que assumimos o lugar da mulher, precisamos morrer para a lei, que era o marido. E morremos quando dissemos sim para Jesus, quando Ele nos chamou. A lei não terá mais poder para condenar aqueles que pertencem a Cristo. Morremos para a lei. E aí ele diz: e quando morre junto com Cristo, para que sejais doutro. E que esse doutro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele com quem nos identificamos na morte e que venceu a morte e ressuscitou. Ressuscitamos com ele para viver uma nova aliança com Cristo Jesus. E Paulo diz assim: a fim de que demos frutos para Deus. A lei exigia e o homem não podia dar os frutos de justiça, por conta do pecado na sua carne que o impedia. Mas agora em Cristo Jesus nós podemos dar frutos que agradam a Deus. Então Paulo, ele fecha aqui nos versículos 5 e 6 dizendo assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei. Estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Essa proclamação que Paulo traz para nós, a emancipação do homem diante do poder condenatório da lei, do qual ele não conseguia cumprir e nem satisfazer a vontade de Deus. Paulo faz agora uma retrospectiva a partir do versículo 7, onde ele apresenta o seu testemunho, que é interpretado por muitos como sendo a autobiografia de Paulo, ou ele está representando o próprio Adão, que não tinha o mandamento, vivia muito bem no paraíso até o dia que Deus disse assim:
de toda árvore do jardim comerás livremente, porém desta, da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Quando Deus deu o mandamento e anunciou a consequência, porque no dia que dela comer certamente morrerás, Adão agora ficou sabendo que ele não pode tocar em uma árvore. Enquanto não há lei, não há pecados, mas vindo a lei, o homem é despertado e fica sabendo o que é o pecado. Então Paulo diz assim: que diremos, pois, versículo 7, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei veio para dizer o que é o pecado, denunciar o pecado que estava na natureza humana, entranhados, dominando o ser humano. Enquanto ele pecava sem lei, achava que estava tudo bem, mas vindo a lei, a coisa mudou. A lei, ela torna claro o que é o pecado. O pecado é como um sujeito moribundo, e ele está em estado de putrefação, com um odor terrível, com suas doenças no meio da escuridão. Ninguém está vendo, mas está sentindo o mau cheiro. Então a lei, ela chega como uma lanterna que ilumina e mostra quem é que está podre, quem é que está naquele estado pecaminoso. A lei, ela denuncia o pecado, ela revela a nossa natureza resistente, impenitente, que não quer se dobrar à vontade de Deus. A lei veio para revelar essa natureza entranhada. E aí Paulo diz, versículo 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Se eu não tenho lei, então não tem pecado, não tenho que me condenar, eu estou livre. Mas agora chegou a lei, aí o pecado revive. Aí ele diz assim: e eu em algum tempo vivia sem lei, versículo 9, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri espiritualmente. E o mandamento que era para a vida achei eu que me era para a morte. O mandamento chegou. Você tem os mandamentos? Deus tem, que maravilha. Só que o mandamento diz: se você não cumprir, você morre. E aí a pessoa não consegue cumprir. Aí o mandamento que era para ser vida se tornou em morte. Ele condena, ele mata. Se alguém fizesse uma fogueira no dia de sábado, como aconteceu no Antigo Testamento, um garoto fez uma fogueira e foi apedrejado porque transgrediu o sábado do Senhor. Acã pegou o que não devia e foi morto com toda a sua família. Não havia perdão para a lei. Está declarada a lei, você tem que cumprir. E Paulo, ele mostra que a lei, ela ganha, o pecado ganha força na lei, porque a lei está exigindo, o ser humano não cumpre, peca, e aí ele se torna pecador, e a morte ganha força no pecado, que a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo diz, e o ser humano está aprisionado, está dentro dessa cadeia que ninguém pode arrancá-lo, nem ele pode sair. Aí ele diz, porque o pecado, versículo 11, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. A culpa não é da lei, a culpa é minha que não consigo cumpri-la. A culpa não é do mandamento do Senhor, a culpa é da minha natureza, é da minha rebelião. A culpa está em mim. E aí Paulo diz, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. A lei, ela torna
claro o quanto somos rebeldes, porque estamos sempre lutando contra ela, resistindo, não querendo obedecer, não querendo se submeter. O espírito de transgressão arraigado na natureza humana. Versículo 14: pois bem sabemos que a lei é espiritual, porque ela vem de Deus, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Quando Adão peca, ele leva todos para o cativeiro, para ser vendido lá, exposto. Agora você é vendido sob o pecado. Como se libertar de tudo isso, irmãos? Aí Paulo diz no 15: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Quantas vezes na vida estamos agindo, reagindo de maneira que diz: eu não queria ter feito isso, eu não devia ter feito isso. A crise de consciência lhe tortura e sabe: Deus não aprova isso, Deus não aprovou aquilo que eu fiz, mas fiz. Eu não devia ter feito, mas fiz. Não devia ter caído de novo, mas caí. O bem que eu quero fazer eu não faço. O pecado na carne cega, engana, mutila a capacidade de ver, obscurece a visão. E aí o ser humano está numa prisão maldita. E aí Paulo diz, versículo 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se eu estou dizendo isso que eu fiz está errado, então a lei é boa, ela está certa, não é para mim adulterar, ela está certa, não é para mim roubar, ela está certa, não é para mim matar meu irmão, ela está certa, não é para mim cobiçar as coisas dos outros, ela está certa, não é para mim magoar minha família. A lei é boa, quem não presta sou eu. Olha a batalha. Eu gosto desse texto porque ele nos expõe diante da realidade da vida. E aqui não há máscara para a religião. Aqui somos expostos ao que Deus quer, o que eu quero e que eu não consigo, porque estou preso numa cadeia que não consigo sair. Cadê o perfeito aqui? O justo, o bom, aonde está? Agora eu pergunto de novo: quem está em Cristo Jesus, que é bom, que é perfeito, que é maravilhoso, que é libertador? Aí Paulo continua e diz assim, versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quantas vezes ofendemos o outro, nos divertimos com o fracasso do outro, com a dor do outro, com a humilhação do outro, com a rejeição do outro, e só na hora de dormir que a crise de consciência chega, e depois de arrependido, passa uns dias, volta a fazer de novo. A reincidência do pecador. Aí ele diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço, versículo 17, isto é, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim mesmo, na minha carne, não habita bem algum. Irmãos, às vezes nos orgulhamos de certas coisas, nos exaltamos e nos sentimos até alguma coisa por aquilo que fazemos, ou chegamos a conquistar com a misericórdia de Deus. Mas quem somos nós? Peregrinos que está definhando e que já amanhece podre, já precisa de um ritual de purificação a cada manhã para combater a podridão. Se há entre nós alguém que não precisa, pode se preparar que hoje você vai para o céu. Porque nós já somos assim, apodrecidos. Passamos por um ritual de purificação de manhã, de tarde tem que entrar no outro.
Mesmo assim, Deus te ama, Deus me ama. E Jesus teve coragem de investir em mim e você. Com tudo isso, Ele nos ama. E Paulo diz, versículo 21: acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu sinto prazer na lei de Deus, irmãos. Eu sinto prazer nas coisas de Deus. Eu gosto das coisas de Deus. Quem gosta aqui das coisas de Deus? Quem gosta? Todos nós gostamos, irmãos. Olha como Paulo é claro com isso aqui. Tenho prazer na lei de Deus. Mas o 23 ele continua: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Mas vem outra lei. Você gosta disso, mas você vai gostar disso também, porque o pecado tem uma aparência de bom, prazeroso. O pecado é enganador, e aí chega com toda a sua força. E Paulo vê esse conflito interior, que o homem não consegue se libertar. Por isso que ninguém consegue manter uma vida espiritual assim estável, linear. Precisamos de ajuda constantemente. Quem não precisa que alguém lhe dê um empurrão, puxe na sua mão, pegue de outro lado, nós só vamos chegar lá juntos. Por isso que Deus nos faz a sua família, para estarmos juntos, um aquecendo o outro. Quando um esfria, o outro aquece. Quando enfraquece, o outro levanta. Dependemos uns dos outros do corpo de Cristo. Dependo de oração, dependo de palavras, dependo de ânimo, dependo de empurrão. Nós somos dependentes, que estamos no mesmo barco e nenhum é perfeito. E aí Paulo dá um grito no 24, que é o grito da humanidade: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Parece até que não há esperança para ele se ficarmos aqui. O homem está perdido na escuridão, nas profundezas do caos, do qual ele não pode sair. Mas aí ele dá outro grito: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto agora, olha que agora mudou o tom, uma nova descoberta, uma revelação extraordinária aqui. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aonde é que você está? Aonde é que você está? Aonde é que estamos? É no Cristo vivo? Então a lei não vai nos condenar, que nós estamos escondidos em Jesus. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não podia, você não podia, nós não podemos, mas aquele que pode veio e cumpriu a lei, morreu na cruz e disse: vem para mim, porque quem está em mim cumpre a lei pela lei do amor. Eu amei vocês, e é assim que nós estamos vencendo, pela lei do amor que Cristo demonstrou lá na cruz do Calvário. E agora
quem está em Cristo Jesus está liberto da maldição, da condenação, porque Cristo assumiu a culpa, pagou o preço e nos atraiu para si, e nos selou com o seu Espírito, que testifica que somos filhos de Deus, que nos capacita a fazer a vontade de Deus, a amar a Deus verdadeiramente, a se dedicar verdadeiramente, a lutar contra o pecado, porque a nossa natureza está presa à lei do pecado. Foi preciso que uma nova natureza fosse implantada pela lei do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito Santo aqui na vida? O Espírito Santo, irmãos, precisamos dele a cada dia. Buscar o Espírito Santo, está cheio do Espírito, porque é ele que nos diz: não é Givanildo, aí não, para, dá marcha ré. É ele que vai dizer: me busca mais, desce mais, lê mais, medita mais, perdoa mais, se dedica mais, cumpre a vontade de Deus. A tua carne está lutando contra mim. Aí Paulo diz que fomos libertos da lei do pecado e da morte, versículo 2. Porquanto o que era impossível à lei, era impossível salvar o homem, ao invés de salvar, ela condenava, visto como ela estava enferma pela carne. A carne é a natureza humana que não consegue cumprir. Ao invés de salvar, ela condena, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado. Ou seja, Jesus veio em semelhança de homem, que é pecador, mas sem pecado. Sem pecado. Se ele tivesse pecado, a morte tinha segurado ele eternamente na sepultura. Mas como ele não tinha pecado, ela não pôde segurar, porque o aguilhão, a força da morte é o pecado. E aí diz que Jesus condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei, que é exigida que seja cumprida, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. As exigências da lei cumpridas por Cristo agora estão sendo cumpridas em nós que estamos em Cristo. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo. E é por isso que dependemos do Espírito Santo para viver essa nova lei, a lei do Espírito. Isso é a essência do Evangelho que Paulo está levando para Roma, que pode libertar o homem da condenação do pecado e colocá-lo em harmonia com Deus, restaurar o homem ao centro da vontade de Deus, para que ele revele as obras de justiça. Aí Paulo diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas os que estão no Espírito vão agradar a Deus. E o Espírito está em nós para testificar que somos filhos de Deus, para cumprir a vontade de Deus. E agora, quem é que vai condenar os filhos de Deus? No mesmo capítulo 8, Paulo diz: quem vai levantar acusação contra os escolhidos de Deus? Monta o tribunal. Quem vai levantar acusação contra os escolhidos de Deus? Aí Paulo disse: ninguém levantará acusação. É Cristo que morreu, que ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? São os principados? São as potestades? São o presente? São o porvir? O que pode separar? Nada. Nada pode me separar, nem te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe.